Carta à minha amada Igreja. Assina Jesus. Reflexão baseada em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes: Sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus veio a este mundo fundar a sua igreja, como ele mesmo disse aos discípulos: Eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a noiva de Cristo na terra, é o corpo espiritual, é um povo comprado e remido pelo sangue de Jesus. A igreja no grego significa literalmente assembleia ou reunião de pessoas chamadas para fora. Jesus, no Evangelho de João, falando acerca do seu ministério, disse: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10, versos 2 a 4. Percebam que este significado tem tudo a ver com o trabalho e a ação do sumo pastor na vida da sua igreja. Ele conduz as suas ovelhas para fora da estrutura e do sistema do mundo. A igreja é o baluarte e a coluna da verdade. É o celeiro e o canal
no qual revela e proclama a multiforme sabedoria de Deus. Jesus, o Senhor, ama muito a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Paulo, na sua carta aos Efésios, nos fala deste amor de Jesus pela sua igreja, dizendo: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, versos 25 a 27. Meus irmãos e minhas irmãs, é este maravilhoso e poderoso amor que move Jesus a escrever estas cartas. Como é maravilhoso receber cartas de alguém que nos ama. Elas carregam a ideia de que somos importantes, muito amados e sempre na memória do Senhor. Elas carregam a ideia do cuidado que Jesus tem por nós. As 7 igrejas existiam de fato na Ásia Menor. Quando lemos o conteúdo destas cartas, percebemos uma sequência de degradação moral e espiritual ao longo da história até chegar numa apatia e frieza da igreja de Laodiceia. Muitos estudiosos são unânimes em afirmar que Jesus descreve um padrão de elogios, advertências e conselhos que podem ser aplicados às igrejas da atualidade. Nesta época, estas igrejas da Ásia demonstravam um amor muito grande por Jesus. Com o passar do tempo, as provações, as perseguições foram esfriando este amor, a ponto de Jesus dizer: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isto é um alerta também para a igreja da atualidade. Por várias vezes, Jesus usa a expressão arrepende-te. No grego, esta palavra carrega a ideia de transformar os pensamentos e as ações. Se fôssemos escolher entre estas 7 cartas que gostaríamos de receber de Jesus, certamente muitos diriam as cartas às igrejas de Esmirna e à igreja de Filadélfia. Nestas não encontramos advertências nem demonstrações, apenas elogios e promessas de livramento e provisão. Contudo, sabemos que esta não é a realidade atual de muitas igrejas cristãs. Infelizmente, há igrejas para todos os gostos e desejos do coração humano. Jesus continua vivo e reinando por toda a eternidade. Ele está com seus olhos sempre atentos para a sua amada igreja sobre a terra. A visão de João, onde ele viu Jesus andando no meio dos candeeiros, continua acontecendo nos nossos dias. Governos e reis passam, reinos e impérios também, mas a igreja do Senhor permanece de pé como coluna e baluarte da verdade, como sal que conserva o sabor no coração dos homens e mulheres, como um poderoso candelabro iluminando as densas trevas da ignorância dos homens. Em meio ao caos, às perseguições, ao esfriamento da fé e do amor no coração de muitos, há uma igreja remanescente que guarda a fé em Jesus e a poderosa palavra de Deus, como nos diz em Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versos 12. Ou como nos diz também: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, versos 11. A igreja é um povo escolhido
e remido pelo sangue do Cordeiro, chamado para fora do sistema mundano e que está engajada numa grande e maravilhosa missão, a missão de proclamar o poderoso Evangelho de Cristo. Como disse Pedro na sua carta, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versos 25. Se eu e você não estamos engajados nesta tarefa celestial que os anjos anelaram em fazer, então não somos igreja. Somos apenas um clube ou uma associação de pessoas, como outra qualquer. Nesta tarefa celestial, o próprio Jesus nos capacitou com seu Espírito, a fim de que levemos a cabo a sua missão. É a presença e a ação do Espírito Santo no meio da igreja que torna possível a pregação do Evangelho das insondáveis riquezas e sabedoria de Deus, como disse Paulo. Portanto, somos um povo em missão, sob a orientação da multiforme graça de Deus através do seu Santo Espírito. Nós, na condição de igreja, estamos sendo preparados, ataviados, adornados para o encontro nas alturas com o noivo chamado Jesus. Todas estas advertências e conselhos precisam ser levadas a sério por todos nós que fazemos parte da igreja. A parábola das virgens, contadas por Jesus, é um sinal de alerta para todos nós que somos a igreja. Percebam que a parábola tem 10 virgens com suas lâmpadas esperando a chegada do noivo. Virgens aqui é um sinal da igreja pura. Apenas 5 conseguiram se manter vigilantes, com suas lâmpadas acesas e com azeite de reserva na botija. Que nós sejamos estas virgens prudentes, pois o noivo certamente virá. Infelizmente, há muitos naquele dia estarão como a igreja de Laodiceia. Que o Deus eterno nos mantenha fiéis até o fim, como disse Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos e minhas irmãs, que sejamos uma igreja sempre firme no caminho da vigilância, da santidade, da pureza e da conduta. Que sejamos sempre constantes no amor, no testemunho e na obediência à palavra de Deus. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra da proclamação do Evangelho e na expansão do reino de Deus nos corações. Pois fazendo assim, nós teremos um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a graça maravilhosa do Filho, o grande e insondável amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.